Prezado amigo telespectador, é com muita alegria que estamos iniciando mais este programa Abrindo a Bíblia, com as graças de Deus, com a assistência dos nossos amigos maiores, com Jesus, nosso mestre, companheiro inimitável neste planeta, e graças a Ele que nós estamos aqui e agradecemos a você e lhe pedimos, pode enviar os seus e-mails para a TV Mundo Maior, lá você entra no site da TV e ali tem o seu recado, a sua pergunta, pode enviar para a nossa produção, para a TV Mundo Maior, programa Abrindo a Bíblia, que nós teremos imenso prazer de conversar com você, de responder o seu e-mail, de tirar a sua dúvida, logicamente, dentro daquilo que nós conhecemos, dentro dos nossos limites, mas nós iremos ao texto original, hebraico, grego, latim, não importa, e ali nós traremos o verdadeiro e real significado do texto e da mensagem de Jesus. E é o que nós estamos fazendo hoje. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Mateus capítulo 10, que é o discurso apostólico de Jesus, quando Jesus diz assim: ide, depois de lhe dar autoridade sobre os espíritos inferiores, para curar toda sorte de doença, todas as enfermidades e todos os males. Por que Jesus diz isso? No tempo de Jesus, ainda se vivia o dualismo entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre Deus e entre Satã. Porque a figura de Satanás entrou na Bíblia. Vamos dizer assim, toda a demonologia judaica é fruto da contaminação persa. O que é isso? A figura de Satanás, a figura do demônio, Lucifer, diabo, todo esse personagem que simboliza o erro, que simboliza a negação das coisas, ela vem do zoroastrismo persa. Isso está na história, está claro para quem quiser acompanhar, que você pode ver na história de quando os assírios, dominados por Nabucodonosor, são destruídos pelos persas. Ciro, rei da Pérsia, ele trouxe uma conquista para o povo de Israel. Ele permitiu que eles retornassem, construíssem o segundo templo, devolveu todos os tesouros que tinham sido roubados por Nabucodonosor e conquistou com isso uma grande simpatia do povo judeu. Só que, junto com ele, veio o chamado zoroastrismo persa. E no zoroastrismo é que tem a figura de Deus e a figura de Ahriman, que veio para o judaísmo com o nome de Satanás. E Satã, na verdade, é o opositor, acusador. E Jesus aqui estava recomendando aos discípulos que eles deveriam ter autoridade sobre essas entidades inferiores, sobre esses espíritos que alguns autores chamam de impuros, nós da doutrina chamamos de espíritos inferiores, distantes de Deus, que na nossa concepção não existe ninguém ruim. Existem pessoas distantes de Deus. E os que estão distantes de Deus são mais avessos à verdade, à luz, porque estão muito mais próximos das trevas do que da luz. Daí porque, quando eles buscam a Deus, vão se libertando e vai se acabando esta, vamos dizer assim, essa contaminação da inferioridade que envolve aqueles que têm sintonias inferiores. Portanto, Jesus estava orientando os seus discípulos para vencer esta demonologia ou esta influência negativa do zoroastrismo persa. Porque, na verdade, Satã não é uma personificação, porque Satã, o Ahriman, entre os persas, era uma figura folclórica do povo persa
que foi criado pelos persas para substituir o erro dos homens. Porque quando nós acertamos, somos nós que acertamos. Quando a gente erra, a gente não quer assumir o nosso erro, e se puder assumir ou arranjar um bode expiatório que venha assumir os nossos defeitos, perfeitamente, a gente se livra deles e diz, eu não errei, me fizeram errar. E assim agiam os persas. Eu errei, mas eu errei porque a irmã me fez errar. Isto entrou no judaísmo e até no cristianismo. Hoje muita gente diz assim, eu errei porque Satanás me fez errar. Satanás só faz errar. Na hora que você acerta, não foi Satanás, foi você. Agora, na hora que você erra, foi Satanás. Significa que nós, como sempre, não assumimos os nossos erros. Não temos responsabilidade sobre aquilo que cometemos. Mas, na verdade, Satã não é uma personificação. É uma ideia contrária. Daí porque o Deus do bem e o chamado o Deus do mal. Que isso no judaísmo, a gente vê lá na própria Torá, Deus dizendo, eu coloquei o bem em tuas mãos e coloquei também o mal. Se seguires o bem, colherás o bem. Se aceitares ou se abraçares o mal, com certeza colherás o mal. Isso está repleto em todas as passagens da Bíblia, essa dualidade entre o bem e o mal. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no paraíso, já representa uma dualidade que foi tão abraçada pelos judeus com a influência persa. Lembre-se, você que está nos assistindo, que quando Jesus vem lá em Cesareia de Filipe, com os seus discípulos, lá na Alta Galileia, ele pergunta, quem diz os homens que eu sou? Eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias, outros que é Elias, ou alguns dos profetas. Ora, se Jesus podia ser qualquer um desses, só podia ser reencarnado. Mas Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo, que Tu és o Messias, que vieste para salvar aqueles que precisam de ter um caminho de luz. Ao que Jesus respondeu, bendito és Tu, Simão Pedro, porque não foi ninguém que te revelou estas coisas, a não ser o meu Pai que está nos céus. E quando Pedro acaba de dizer isso, Jesus diz assim, é preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue na mão dos homens, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Ao que Pedro, mais uma vez, tomando a palavra, diz, não vamos permitir, Senhor, que isto aconteça. Ao que Jesus diz assim, afasta-te de mim, Satanás. Ora, Pedro acabava de ser bendito, porque identificou Jesus. E agora Jesus o chama de Satanás, é lógico que Pedro não era Satanás. A ideia de Pedro era uma ideia satânica, contrária ao que diziam os profetas e ao que Jesus se propunha. E que aqueles que antecederam Jesus, diziam que ele viria, que ele seria o Messias, e ele estava ali para realizar essa proposta divina, e Pedro se opôs àquela ideia, dizendo que não ia permitir que isto acontecesse. Nós temos aí um exemplo palpável do que é um Satã, um opositor a uma ideia. E lá em Isaías 14, onde aparece a figura que é muito confundida, todo mundo diz que é a queda de Lucifer, mas na verdade é a profecia que diz do profeta Isaías sobre a queda de Nabucodonosor. Veja lá que ele diz, tu, chefe das nações, serás lançado ao chão, o grande. Portanto, na verdade, o que está em Isaías é uma referência à queda de Nabucodonosor e não de um anjo, como muita gente coloca e como a igreja o interpretou. Mas nós vamos lembrando e convidando você, meu caro ouvinte e meu caro amigo telespectador, para uma viagem inesquecível em sua vida. Vamos passar 16 dias inesquecíveis na terra de Jesus. A nossa viagem a Israel se chama Nos Passos do Mestre. Comigo que vos fala e também com o grande advogado, Dr. Adão Nonato, que estará conosco nesta viagem que será a viagem de nossas vidas.
Você que está ou que esteja interessado em participar desta viagem, que nós chamamos nos Passos do Mestre, vamos sair do Egito, vamos passar pelo Mar Vermelho, deserto do Sinai, vamos chegar à caverna de Curã, Jericó, Jerusalém, aí toda a Israel, de Jerusalém até a Alta Galileia, Nazaré, Caná, Monte Tabor, todos esses locais, Cafarnaum, Tiberíades, Magdala, todas aquelas regiões onde Jesus viveu e passou, nós vamos estar lá. Eu, você e o doutor Adão Nonato. Associe-se, venha conosco conhecer a terra de Moisés, de Abraão, Isaque e Jacó, de todos os profetas e, sobretudo, a terra do nosso Mestre Jesus. Se você estiver interessado, anote o telefone aí na telinha, 0 operadora 11 3667 3506 ou pelo e-mail rwturismo@rwturismo.com.br. Anote, entre em contato conosco e venha. Estamos, eu e o doutor Adão Nonato, esperando por você, meu caro amigo telespectador. Junte-se a nós e vamos viajar pelos passos de Jesus. Nos passos do Mestre é um convite irrecusável que você deverá estar conosco e ter conosco este ano. Lhe aguardo, vamos a Israel, vamos ao Egito. Venha conosco. Nós, eu e o doutor Adão Nonato, estamos lhe esperando. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 10, do discurso apostólico de Jesus, em Mateus 10, capítulo 5. Desculpe. Mateus 10, versículo 5. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações. Não vá pela estrada dos goíns, ou seja, não vá pelo caminho dos gentios ou dos pagãos, em outras palavras, não vá por um caminho que não seja o caminho dos judeus, nem entreis numa cidade dos samaritanos. Mas antes, vá dirigir-vos às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que Jesus quis dizer com isso? Veja que coisa interessante. Não vá procurar quem não conhece o judaísmo. Ligue-se à minha consciência assim. A minha mensagem primeira é para os judeus. Não comece por quem não conhece o judaísmo. E nem vá numa cidade dos samaritanos, porque os samaritanos tinham muitas divisões e muitas oposições com relação aos judeus, como também os judeus tinham diferenças com os samaritanos. Jesus queria dizer que eles deveriam iniciar a sua divulgação, a sua mensagem, por aqueles que já conheciam o judaísmo, por aqueles que faziam parte dos judeus. Imagine vocês que essa mensagem eu fico adaptando ela para a nossa realidade. Eu tenho viajado muito por esse Brasil afora, divulgando a doutrina espírita, divulgando o Evangelho de Jesus, divulgando a mensagem libertadora de Jesus. Mas eu sou convidado, lá em Franca, pelo Felipe Salomão, lá em Mato Grosso do Sul, pelo meu querido Carlos Sanches, Dona Bete, e meu grande coronel Lobo, a quem eu mando agora, aproveito para mandar o meu abraço e as minhas saudades. Eu vou para São Paulo, a convite do pessoal das Casas André Luiz, da Sinal Verde, meu querido Mário Suriani. Por onde eu vou, lá em Poços de Caldas, pela Sônia Sartre, e assim sucessivamente, por todo esse Brasil afora, onde me convidam, eu vou para aqueles que conhecem a doutrina. Eu não vou ser hospedado numa igreja protestante, nem numa igreja católica, porque senão a minha mensagem não teria receptividade. Daí porque Jesus diz assim,
Primeiro procure aqueles que têm sintonia com a nossa mensagem. Por isso, eu me lembro muito bem da necessidade da gente respeitar a religião do outro e não querer impor o nosso ponto de vista à força. Porque as pessoas, além de não gostarem, se sentem aborrecidas, porque a minha sintonia com Deus, a minha maneira de ver Deus, é muito pessoal. Eu me lembro que Divaldo, na certa ocasião, ele narrou para nós que foi fazer uma conferência numa cidade do interior e o presidente da Casa Espírita, muito entusiasmado com a presença dele, disse: Divaldo, eu vou colocar um alto-falante aqui do lado de fora do centro, porque quando você estiver falando, as pessoas que passarem na rua vão escutando. Divaldo disse: não, meu irmão, eu vim falar para aquelas pessoas que querem me ouvir. Eu não vou impor o que eu vou dizer a quem vai passando na rua, as pessoas que não têm interesse na doutrina. Por isso que Jesus foi muito sábio em dizer que eles não fossem aos pagãos nem à cidade do samaritano, mas antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5 e 6. Primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa, lembrando as observações de Jesus. Primeiro, ele diz que os discípulos devem ir antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E fazer o quê? Chegando lá, proclamai que o reino dos céus está próximo. O reino espiritual. Jesus falava de quê? Da sua mensagem libertadora. A sua mensagem, que é a expressão reino dos céus, é criada por João Batista inicialmente, depois Jesus já começa em Mateus falando que o reino dos céus techuvá, não é arrependei-vos, mas voltai-vos para dentro de si mesmo. Reformulai-vos interiormente, como prega a nossa doutrina espírita. Por quê? Porque o reino dos céus, o reino espiritual está chegando com ele, com Jesus. E dizer a eles, o reino dos céus está próximo. Ou seja, Jesus está chegando. E aí ele diz aqui, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, conduzi os espíritos, de graça recebestes, de graça dai. Olha, esta passagem, Mateus 10, versículo 5 até o 8, eu não vejo quase nenhuma igreja explorar esta passagem de Jesus. Mas aqui, meus queridos telespectador, nesses 3 versículos, Mateus 10, 5, 6, 7 e 8, está todo o resumo da mensagem da doutrina de Jesus. A quem a gente deve ir, como deve fazer, como deve proceder e, sobretudo, não cobrar nada. Dai de graça o que de graça recebestes. E aí ele fecha a questão dizendo, não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias. Ou seja, até descalço, Mateus coloca que deveria ser a nossa maneira de caminhar, de levar a mensagem divina. Pois o operário é digno do seu sustento. Olha, eu, sinceramente, eu coloco estes versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 como a base da mensagem de Jesus. Este cristianismo precisa ser ressuscitado. Esta informação, estas recomendações de Jesus estão muito esquecidas pela maioria daqueles que se dizem seus seguidores. Por que ninguém fala disso? Porque as pessoas só dizem que Jesus era rico, que Jesus era festeiro, como diziam os fariseus e os escribas, mas ninguém fala que Jesus diz aí, não é para levar ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Precisamos refletir sobre isso e orar por aqueles que não despertaram ainda para essa mensagem de Jesus. O que vem de Deus,
a Ele pertence. Nós espíritas sabemos da seriedade que envolve estes versículos de Jesus com relação à nossa faculdade mediúnica. E é o que Jesus coloca aqui: curar, conduzir, ressuscitar, ensinar, dando de graça. Jesus nunca cobrou nada, meu caro telespectador, pelo que ele fez, pelas curas que ele fez. Alguém disse assim: Senhor, eu quero seguir-te. E Jesus diz assim: a raposa tem suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Portanto, ele coloca que do ponto de vista material, ele não tinha nada. Ele nem na sua cidade ele vivia, ele foi morar de favor na casa da sogra de Pedro. Pedro morava com a sogra e ainda levou Jesus de troco, vamos dizer assim, para morar com eles. Jesus não precisava de palácios nem de igrejas, ele pregava nos campos, ensinava, ele ia ao encontro dos necessitados, levando a sua mensagem de paz, de luz, de libertação, sem cobrar nada, dando amor, dando exemplo e dando testemunho. Despertemos, pois, para este seu magnânimo, divino e inimitável exemplo. Nós espíritas sabemos que a nossa faculdade mediúnica vem de Deus. É um dom divino que pertence ao homem, mas na doutrina espírita ela é muito mais moldada, muito mais educada. Este é o termo que nós utilizamos. Portanto, nós espíritas devemos ter esta consciência de buscar exatamente as raízes do cristianismo, dando de graça o que de graça recebemos. Reflitamos sobre isso e procuremos seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Não leve ouro nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem cajado, pois o operário é digno de seu sustento. Que Jesus fique com vocês. Reflitam sobre essas informações, Mateus 10, versículos 5 a 10. Fique com ele. Até o próximo programa e muita paz.